Voltamos, pessoal, e vamos direto para o nosso slide para darmos continuidade a essa discussão, falando um pouquinho sobre as leucemias, linfomas, hemofilia e por aí vai. Então vamos lá para o nosso slide, está aí. Esse foi o último que eu apresentei para vocês e agora vamos discutir as leucemias. Como eu falei, linhagem mieloide, linhagem linfóide. Leucemia mieloide ou mielocítica aguda, LMA, e tem a leucemia mieloide crônica. Então, a gente precisa entender, LMA é o tipo mais comum, então ela é aquela que é mais cobrada na prova, tá? Mas todas elas podem cair. Então, aqui eu vou trazer o ponto que é principal, ou os pontos principais. Então, vamos lá. A leucemia mieloide aguda é o tipo mais comum de leucemia não linfocítica. Afeta todos os grupos etários, embora raramente ocorra antes dos 40 anos de idade. E uma incidência máxima de 67 anos. Então, preste atenção e cuidado com essa frase, porque a Marinha já perguntou se a leucemia mieloide aguda afeta a criança. E teve gente marcando não, colocando falso, porque gravou que afetava os 40 para cima. Não. Repara, raramente ocorre, mas ocorre. Tanto que a frase inicia dizendo o seguinte: afeta todos os grupos etários. Então, cuidado com isso. Tá? E quando a gente fala de linhagem mieloide, a gente fala de afetar neutrófilos e células de defesa, primeira linha de defesa. A gente fala de afetar hemácias, transporte de oxigênio. E a gente fala de afetar plaquetas, cascata de coagulação. Então, o marco da leucemia mieloide aguda é trazer a pancitopenia. O que é pancitopenia? Pan, todos os tipos. Citocelapenia, diminuição de todos os tipos celulares. E aí o paciente, além de dor, pela hepatoesplenomegalia, ele sofre com febre e infecção pela neutropenia, a fraqueza e a fadiga da anemia que causa e a hemorragia pela plaquetopenia, ou seja, é um paciente que faz infecção, sangramentos e anemia. Igual nós vimos lá na anemia megaloblástica e na anemia plásica. É o mesmo quadro, só que diferente. A causa é diferente. E por que isso ocorre? Porque a característica da leucemia é a medula óssea que está defeituosa produzir muitos neutrófilos, mas que não são neutrófilos funcionais. Mas ela produz numa velocidade muito grande, em detrimento dos outros tipos celulares. Então você vai tendo diminuição de hemoglobina e diminuição de plaqueta. E por isso o paciente faz sangramentos e anemia. E tem infecção porque os neutrófilos produzidos não são funcionais. Então esse é o grande ponto. E aí as complicações incluem sangramento e infecção, sendo a infecção é o maior problema, sem sombra de dúvida. Tanto que você pegar um paciente neutropênico, o desafio é conseguir passar pela infecção sem ele morrer. O tratamento inclui uma quimioterapia agressiva, para tentar realmente parar a produção das células, ou seja, terapia de indução. Pode-se tentar o transplante de medula óssea e o transplante de célula-tronco de sangue periférico. Caímos no ponto de ter que encontrar um doador possível. Ok? Mas esse é o principal tipo. Então, esse é o ponto que você tem que gravar. Já a leucemia mieloide crônica, preste atenção porque tem um negócio bem interessante logo no início. 90% a 95% dos pacientes com LMC, leucemia mieloide crônica, um fragmento do DNA está ausente no cromossomo 22, que é o chamado cromossomo Filadélfia. Ok? E esse fragmento do cromossomo 22 foi translocado para o cromossomo 9. A localização específica dessas alterações é no gene BCR, do cromossomo 22 e no gene ABL do cromossomo 9. Então, o 22 perde um fragmento que vai se translocar para o 9. E isso gera a fusão desses dois genes, BCR e ABL, e essa fusão cria uma proteína chamada tirosinoquinase, que é a proteína responsável por induzir a rápida divisão dos leucócitos, causando a leucemia.
Então, o gene BCR-ABL é encontrado em praticamente todos os pacientes com essa doença. E isso é a pergunta que a Maria faz. Eu gosto de explicar para você entender como e onde surgiu esse gene, tá? Esse gene, mas o gene BCR-ABL, ele é um marco diagnóstico da leucemia mieloide crônica. E a gente já sabe que tem proteína tirosina quinase. Ok? Ela é incomum em indivíduos menores de 20 anos, e aí cuidado com essa estatística. Marinha gosta de estatísticas, tá, gente? Não à toa eu estou colocando as estatísticas das doenças quando o Brunner destaca. Então, ó, ela é incomum em menores de 20. E a incidência aumenta com a idade, sendo a média 67 anos para a ocorrência dela. O quadro da LMC é variável, sendo, por vezes, assintomático detectado por hemograma, onde você vê um baixo número de leucócitos, mas um alto número de neutrófilos, mostrando a desproporção. O aumento excessivo de leucócitos pode levar a dispneia ou confusão mental. Por quê? Porque você tem obstrução por esse excesso de leucócitos nos capilares pulmonares cerebral, processo conhecido como leucostase. Então, LMC, o paciente pode ter problema pulmonar de troca gasosa ou alteração de nível de consciência por um tipo de trombose cerebral, causada pela LMC. Tá? Simplesmente porque tem muita célula. Pode ocorrer aumento doloroso do baço e também do fígado. A linfadenopatia é rara. E aí nós temos 3 estágios da LMC: crônico, de transformação e acelerado, que é a crise blástica. Então, o tratamento consiste, presta atenção, pergunta de prova, qual era a proteína que a gente viu que o gene BCR-ABL criava? Tirosina quinase. Então, quimioterapia com inibidor da tirosina quinase, que é o imatinib, na fase crônica da doença. E ainda pode tentar transplante de célula-tronco, célula-tronco de sangue periférico e quimioterapia associada. Então, é bom gravar inibidor da tirosina quinase, para a gente cercar qualquer surpresa. É bom gravar o nome da droga, imatinib, porque é um nome hoje citado, inclusive, pelo Ministério da Saúde, e isso pode cair, tá certo? Bom, na sequência, leucemia linfocítica aguda. Presta atenção, porque essa é a leucemia das crianças. E por ser a leucemia que afeta mais as crianças, a gente passa a ter o risco de desenvolver e a Marinha gostar e cobrar, pelo tipo de público. Então, a LLA resulta de uma proliferação descontrolada de células imaturas, linfoblastos, derivado da célula-tronco linfóide. Aí agora é matriz linfóide. Então, é mais comum em crianças jovens, sendo meninos, cuidado com a estatística, mais afetados que as meninas. E a incidência máxima é de 4 anos. Então, 4 anos, incidência máxima, mas pode ir até 15 anos. Depois dos 15, a LLA é relativamente comum, tá? A taxa de remissão completa após o tratamento é alta, então é uma leucemia que a gente consegue bastante cura. Ocorre pancitopenia, então é o mesmo problema da leucemia mieloide. O paciente tem anemia, sangramento e infecção, porque as células produzidas são mais do tipo linfocítico, então diminui a produção de neutrófilos, diminui a produção de hemácias, diminui a produção de plaqueta. E aí o paciente faz pancitopenia e tem risco de sangrar. Dito isso, as células leucêmicas infiltram em outros órgãos, aumentando o fígado, baço, causam dor óssea, irritação meníngea, podendo fazer quadro de meningite, com vômito e cefaleia, por infiltração de células leucêmicas. As infecções, particularmente virais, são bastante comuns nessa doença, certo? E por fim, o tratamento, quimioterapia, tá? Transplante de medula e transplante de célula-tronco do sangue periférico. Lembra que na aula de quimioterapia eu falei um pouquinho sobre transplante, não coloquei no material a questão do alogênico, do singênico e do autólogo. Alogênico de uma pessoa para outra, singênico, gêmeos idênticos, e autólogo para a própria pessoa. E lembrar que existe a quimioterapia, dentro do tratamento de transplante alogênico,
você tem uma terapia de mieloablação, que é uma terapia bastante agressiva, com altas doses de quimioterapia. E é esse que traz o problema, no caso aqui, porque a gente está falando de criança, e isso tudo às vezes pode trazer bastante problema nesse tratamento. Bom, e a leucemia linfocítica crônica, ou linfóide crônica, é o oposto, é a do idoso. Tá? Então, enquanto a LLA é da criança, a LLC é do idoso. É uma malignidade comum dos idosos. O diagnóstico é feito em média aos 72 anos e a sobrevida é de 15 anos, podendo ser reduzido a 3 ou 4 anos, dependendo da condição do cliente. Então, isso aí é um ponto importante a se avaliar. Ela deriva de um clone maligno de linfócito B. Isso não, ao contrário da LMC, não ocorre leucostase, então você não tem aquelas tromboses por excesso de leucócito, pois linfócitos são células pequenas e passam sem problema pelos capilares. Então você não tem como obstruir. Tá? Neutrófilos já são células maiores e aí pode trazer problema. Pode ocorrer linfadenopatia, hepatomegalia e esplenomegalia. Nos estágios mais tardios pode haver anemia e trombocitopenia. Ok? Trombocitopenia. E a LLC, pergunta de prova, cuidado, pode levar aos sintomas B. Quais são os sintomas B? Constelação de sintomas incluindo febre, sudorese profusa à noite, e isso cai na prova, hein? E perda de peso não intencional. A pergunta é direta. Segundo Bruno e Sudert, a leucemia linfocítica crônica, não sei o quê, aí ele descreve o que é a doença e pode levar aos sintomas B, que incluem 2 pontos, A, B, C, D. Então, febre, sudorese profusa à noite e perda de peso não intencional. Tá? Então, gravar, até porque a gente vai ver que isso aí aparece no linfoma de Hodgkin e no linfoma não Hodgkin. Então, gravou sintoma B, ela só vai mudar o exemplo. Tá? E aí a gente tem que entender. O paciente pode desenvolver anergia, que é a ausência de resposta a testes de sensibilidade cutânea e infecções, e a quimioterapia é o tratamento a ser instituído. Certo? Tá certo, pessoal? Agora vamos lá, vamos para os linfomas. Então, na prática hematológica são comuns 2 tipos de linfoma. Tem outros, tá? Doença de Hodgkin e linfoma não Hodgkin. Ambos são de origem desconhecida, com etiologia provavelmente viral. As manifestações são semelhantes, porém, linfoma de Hodgkin apresenta doença generalizada dos linfonodos e ou extraganglionar precoce. Então, preste atenção. Linfoma de não Hodgkin, primeira característica a gravar, apresentam doença generalizada do linfonodo, já que os demais sintomas são parecidos entre Hodgkin e não Hodgkin, ou extraganglionar precoce. Tá? Então, essa é uma característica que o não Hodgkin tem e que o Hodgkin não tem. Então, vamos lá. Linfoma de Hodgkin. Neoplasia maligna, gente. Tem que saber isso. Que é uma neoplasia maligna. Sendo um pouco mais comum nos homens que nas mulheres e tem 2 picos de incidência. O primeiro no início da 2ª década de vida e o segundo depois de 50 anos de idade. Como é que a Maria pode perguntar isso daí? Ela pode simplesmente colocar assim, é uma neoplasia sanguínea maligna, sendo pouco mais comum nos homens que nas mulheres, apresenta 2 picos, tá, de incidência, o primeiro no início da 2ª década de vida e o segundo depois de 50 anos. Tá? E a partir daí, pergunta qual doença tem essa característica. Simples assim. E você que se vira com aquele bando de doenças que tu estudou. Então, cuidado com esses detalhes. Certo? É o que faz a diferença, gente. Mas aí, presta atenção agora, porque o linfoma de Hodgkin tem algumas características que são peculiares. Por exemplo, a origem é unicêntrica, uma vez que ele se inicia de um único linfonodo. Lembra que ele falou que o linfoma de não Hodgkin pega uma cadeia ganglionar? Esse não, ele começa de um linfonodo. A doença dissemina-se por extensão contígua ao longo do sistema linfático onde tiver esse linfonodo. Aí ela vai acometendo os linfonodos. É um linfoma, lembra? E aqui o grande diferencial. A célula maligna do linfoma de Hodgkin é a célula de Reed-Steinberg, que é uma célula gigante e que no esfregaço de lâmina de sangue facilmente é identificada.
Então, é uma célula tumoral gigante que se constitui no critério diagnóstico essencial. Aí a Marinha pergunta, qual é, né, o critério diagnóstico essencial para o linfoma de Hodgkin? O encontro da célula de Reed-Steinberg. Então, isso é pergunta de prova, gente. A manifestação clínica começa com um aumento indolor de um ou mais linfonodos de um lado do pescoço. Não, isso é importante, Osmir? Claro que é. O paciente pode ter, né, um quadro sem dor, os linfonodos individuais são indolores e de consistência firme, porém não endurecidos. Aí o que acontece? Muitas vezes o achado é o paciente tomando banho, quando ele passa, ele sente os gânglios ali numa cadeia ganglionar, aí resolve investigar, e aí descobre linfoma de Hodgkin. Os locais mais comuns são linfonodos cervicais, supraclaviculares e mediastinais. Isso cai em prova, assim como pode ocorrer prurido intenso, pela estimulação nervosa. E olha quem apareceu aqui. Sintomas B. Febre, sudorese profusa, em especial à noite, e perda de peso não intencional. Infecção por herpes zoster é comum, associada a linfoma de Hodgkin, e a anemia constitui o achado hematológico comum. Aí a Marinha pergunta, no linfoma de Hodgkin, qual é o achado hematológico comum? Aí bota sangramento, infecção, anemia, e vai botar outras coisas para completar a alternativa de resposta. Então, cuidado, porque isso cai. Linfoma de Hodgkin tem chance maior de cair do que o linfoma não Hodgkin, e você não pode ser pego de surpresa com isso. A meta do tratamento é a cura. A quimioterapia, em alguns casos, o transplante de medula constitui a base do tratamento. Tá? Então, esse é o grande ponto, porque se consegue tratar o linfoma de Hodgkin. Ok, pessoal? Então, cuidado com isso. Bom, agora vamos falar um pouquinho do linfoma não Hodgkin. Ponto importante também. Constitui um grupo heterogêneo de cânceres que se originam do crescimento neoplásico do tecido linfóide. Então, observa que ele fala que é um grupo heterogêneo de cânceres que se originam do crescimento neoplásico do tecido linfóide. Eu queria chamar a atenção aqui para um detalhezinho. Observa que no linfoma de Hodgkin ele coloca que é uma neoplasia maligna. Tá vendo? E aqui ele não é tão assim formal. O que a Maria faz? Inverte. Diz que o linfoma no Hodgkin é maligno. A localização do linfoma pode determinar outros sintomas, por exemplo, sendo no mediastino, apresenta desconforto respiratório, sendo no abdômen, pode comprometer o ureter por compressão. O comprometimento do sistema nervoso central está se tornando comum. E aí, o tratamento consiste em avaliar o estágio da doença e determinar a medida mais indicada. Quimioterapia, radioterapia, quando tem comprometimento cerebral, e transplante de medula óssea para pacientes com menos de 60 anos constitui as principais ações. Então, o linfoma de Hodgkin, ele realmente traz uma série de situações que a gente precisa ter cuidado para não confundir com o linfoma não Hodgkin. O Hodgkin com o não Hodgkin. Esse é o ponto na hora de estudar. Tá? Esse é o ponto na hora de estudar. Então, tem que ter cuidado com isso. E olha que eu não falei de síndrome mielodisplásica, eu não falei de polistemia vera, que são doenças, né, que o Brunner cita, mas porque a Marinha puxa mais para o lado, né, dos linfomas. Então, cuidado. Né? Hodgkin, linfoma de Hodgkin, ele bate o martelo de que é malignidade. Então, é um câncer maligno. Tá? Outro ponto importante, origem dele, unicêntrica, ou seja, começa numa cadeia, num único nó. Então, isso é importante. Quando ele fala que a origem, olha aqui, eu vou voltar para marcar bem, gente, porque isso aqui é questão de prova. Origem unicêntrica em um linfonodo. Tá? E pode pegar uma extensão contígua da coisa. Lembrar da célula de Reed-Steinberg, que é o marco diagnóstico. Quando se encontra, é sempre que se encontra? Não. Pode ter pouca célula e você não conseguir pegar. Tá? Então, se suspeita do vírus Epstein-Barr,
tá? Como um causador dessa doença, e encontraram esses vírus dentro da célula de Reed-Steinberg, que é uma célula grande, totalmente amorfa, né? Diferente, tá? É diferente do que a gente costuma ver na lâmina. Então, basicamente, em termos de manifestação clínica, lembrar que você pode iniciar com um ou mais linfonodos de um lado do pescoço, né? Indolor, às vezes firme, mas não rígido. Então, linfonodos cervicais, supraclaviculares. Então, são pontos e palavras chaves para você. Reed-Steinberg, linfonodo, um ou mais linfonodos, consistência firme, indolor, não endurecido. Cervical, supraclavicular e mediastinal são pontos que a banca pode cobrar. E lembrar dos sintomas B, porque eles aparecem na prova. Ao contrário, o linfoma não Hodgkin, ele não diz e não direciona para uma malignidade típica, tá? E embora a gente saiba que o não Hodgkin envolve em sua maioria linfócito B maligno, mas não necessariamente não é totalidade. Então esse é o ponto. Os sintomas podem aparecer e desaparecer ou estarem ausentes. Então você pode ter um paciente sem sintoma algum e ele também apresenta quem? Os sintomas B. Então isso tudo tem que marcar na hora de estudar. Não Hodgkin diferenciando do não Hodgkin. Então dependendo de onde estiver, você pode ter sinais e sintomas específicos, como por exemplo, se for mediastinal, desconforto respiratório, se for abdominal, pode comprometer o ureter, pode trazer compressão de veia e fazer edema, tá? O tratamento, quimioterapia, radioterapia e transplante de medula óssea para quem tem menos de 60 anos. Agora vamos falar um pouquinho sobre os mielomas múltiplos. Olha aí de novo, doença maligna, que atinge a forma madura dos linfócitos B. Forma madura dos linfócitos B, estamos falando dos plasmócitos, que é quem secreta imunoglobulina. Tá? Então, os plasmócitos são os afetados. A principal manifestação clínica, pergunta de prova, ostealgia, ou seja, doença dorócea. É a principal manifestação clínica, pergunta de prova. E aí o mieloma pode comprometer diversos ossos, porém os gânglios não são afetados. Tá? Então o paciente tem dorócea, em especial costas e costela, e anemia. Então tudo que lembrar dorócea e falar de malignidade, mieloma múltiplo. Mas tem uma situação também que a gente precisa entender. Podem surgir fraturas nas costelas ou de vértebras, pode ter hipercalcemia em consequência dessa atividade óssea, e a hipercalcemia, lembrando, pode trazer problema cardíaco, então tem que ficar atento à parte cardíaca do paciente. Na evolução da doença, os plasmócitos infiltram os tecidos, chamados plasmocitomas, que podem ocorrer seio nasal, medula espinhal e tecido mole. Então é uma doença que a gente tem que ter cuidado, tá bom? E aí, a base do raciocínio, tá? Pode ocorrer infecção, e a infecção se constitui na principal causa de morte desses pacientes. Quando os plasmócitos secretam grande quantidade de imunoglobulina, a viscosidade do soro é afetada, aumenta a quantidade de soluto, pode ocorrer sangramentos, nariz ou boca, cefaleia, visão turva, parestesia ou insuficiência cardíaca. Grave esse nome, porque uma das formas de diagnosticar, é um importante achado diagnóstico, né, é encontrar uma proteína chamada monoclonal na urina, embora ela possa ser também encontrada no sangue, na urina, chamada proteína monoclonal. Então, é um achado diagnóstico importante que a Maria pergunta, qual é o nome, né, da proteína que é achada no mieloma? Ou ela descreve a doença e fala que teve proteína monoclonal e pergunta que doença é. Então, associa proteína monoclonal a mieloma múltiplo, assim como a gente associa célula de Reed-Steinberg a linfoma de Hodgkin. São pontos importantes. A partir daí, o diagnóstico é realizado pela biópsia de medula óssea. Não existe cura. A terapêutica é instituída para aumentar a sobrevida e o tratamento habitualmente associa vários quimioterápicos. Então, não há cura,
infelizmente, o paciente que desenvolve mieloma múltiplo, com o passar do tempo, vai tendo problema até que uma infecção pode ser o curso duradouro. Certo, pessoal? Bem, mais uma frase. Não chore porque já terminou. Sorria porque aconteceu. Então, se nessa trajetória alguma coisa saiu no rumo, não chore. Não chore porque seu projeto acabou. Se é o seu último ano e por acaso você não conseguir, não chore. Ou chore, mas lembra, chorar entope o nariz. Então chore um tempo, bota para fora e depois levanta a cabeça e vai sorrir. Porque aconteceu aquilo e nada na nossa vida é em vão. Absolutamente nada é em vão. E se não é em vão, a carga de conhecimento é uma das coisas que a gente não perde. Ninguém tira. Podem tirar seu dinheiro, seu emprego, seus bens, mas não tiram o seu conhecimento. Esse só depende de você. Então, mesmo se você, por exemplo, ainda tem idade para fazer a prova, e esse ano você não conseguir, o que você vai fazer? Curtir ali 1 semana, 2 semanas de luta, depois levantar a cabeça e cair dentro. Aquele é o teu sonho, é correr atrás. Chora e lembra que no dia seguinte, vamos levantar e sorrir. Porque a vida é isso aí. É levantar, cair, até o momento que você levanta com o que você sonhou e conseguiu. Então essa é a trajetória. Esse é o ponto que temos que esperar e estar certo. Tá certo, pessoal? No próximo bloco, o último bloco da aula, nós vamos falar um pouquinho sobre ainda algumas doenças hematológicas, depois transfusão sanguínea e algumas doenças do tecido conjuntivo, do tecido metabólico endócrino. Certo? Sai daí não, eu já volto.